Bom dia, boa tarde ou boa noite para o Exército de Comunicadores. Vamos lá para mais um dia de aprendizado. Eu espero que você esteja bem, esteja em segurança. Acaso você não está bem, acaso alguma coisa está afligindo o seu coração, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, na nossa jornada aqui, Exército para Comunicadores, a gente está afiando o machado. E eu queria ler um versículo da Bíblia aqui que é muito interessante e você vai gostar também. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Diz assim: Se estiver cego o machado e não for afiado, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é proveitosa para resolver o problema. Se o machado estiver cego, você vai colocar muito mais força. E se a gente tiver sabedoria, discernimento, aonde na posição em que a gente está se colocando, a gente está aqui para resolver o problema. A gente vai afiar ao longo da nossa jornada aqui o machado. E esse machado vai ficar afiado. Você pode ter certeza disso. E a gente não vai gastar muita força. A gente pode gastar aqui uma coisa que é valiosa, o seu tempo. Mas a gente vai gastar esse tempo com coisa produtiva, com coisas que vão dar resultado do início ao fim. Se a gente colocar em prática, a gente vai aprender a afiar o machado e a gente não vai fazer muita força e a gente vai avançar do jeito que a gente gostaria de avançar. Haverá lutas, haverá provações, haverá aqueles que não concordam, haverá aqueles que, é bobeira, rapaz, o cara só quer pegar o seu dinheiro, que nada, isso aí é bobeira, isso é besteira, deixa quieto isso, não pense desse jeito. Para mim, tá gravando hoje, aqui para você, você acha quantos desafios, quantas lutas eu não tive para me apresentar perante você aqui, colocar todo o meu conhecimento que eu tenho ao longo aí de anos em um vídeo de 10 minutos, onde eu poderia falar 2 horas, mas você não ia absorver isso 2 horas cada vídeo que eu vou apresentar. São lutas, guerras. Então a gente vai aprender hoje a arte. Isso é muito importante. Se não for a primeira, é a segunda mais importante de toda a nossa jornada. É esse que eu vou falar para você aqui. É a arte de contar histórias. A gente tem que aprender a contar histórias. Jesus era um mestre em contar histórias, parábolas. E isso chama a atenção de crianças, de adultos, de qualquer idade. Se você fizer isso na roda dos seus lá com os seus amigos, se você fizer isso aí nos sermões, isso é essencial em um sermão, você aprender a contar histórias. As pessoas gostam de histórias. Lá na tua escola, contar boas histórias, você vai sair com certeza na frente. Não tenha dúvida disso. A gente tem que aprender, né, o momento certo ali, né, as nossas apresentações, a contar histórias e vai dar tudo certo. Vou contar uma história para você aqui. Havia 2 fazendeiros, né, sabe aqueles que moram aqui e o outro um pouquinho mais distante, e eram amigos ali da região, e só tinha um cavalo, pensa, só tinha um cavalo, e esse cavalo fugiu, foi embora, e chegou o outro, né, um amigo dele, né, falou: rapaz, você é um cara de azar, hein, você só tem um cavalo, foi embora,
rapaz, você é de azar, hein? Aí o outro falou assim, se isso é bom ou ruim, eu não sei. Só o tempo vai dizer. Aí passou o tempo, voltou o cavalo com mais 30 cavalos selvagens. Chegou outro cara que viu tudo aquilo, o vizinho falou, rapaz, você é um cara de sorte, hein? Seu cavalo voltou, trouxe mais 30 cavalos selvagens. Você tá rico, rapaz. Rapaz, você é um cara de sorte, hein? E o homem falou assim para ele, se isso é bom ou ruim, eu não sei. Só o tempo vai dizer. E passou, ele trouxe o cavalo selvagem, agora tinha que domar. E esse homem tinha um filho. E esse filho, domando os cavalos selvagens, quebrou a perna. Chegou aquele amigo, falou assim pra ele, rapaz, você é um cara de azar, hein? Teu único filho quebrou a perna, está chegando a colheita. Rapaz, você é um cara de azar, hein? Aí falou o homem pra ele, rapaz, se isso é bom ou ruim, eu não sei. Só o tempo vai dizer. Passou um tempo, nesse reino distante explodiu uma guerra. E todos os filhos dos fazendeiros, de quem morava ao redor, se alistaram e foram para a guerra. O único que não foi, foi aquele que estava com a perna quebrada. E chegou o amigo falando, rapaz, você é um cara de sorte, hein? Todos os nossos filhos foram para a guerra, só o seu ficou porque estava com a perna quebrada. Você é um cara de sorte, hein? E o cara falou para ele, se isso é bom ou ruim, eu não sei. Só o tempo vai dizer. Então, a moral da história é passar para você que tanto coisas ruins ou tanto coisas boas, só o tempo vai dizer. Não se alegre com as coisas boas que acontecem, porque pode se transformar em uma maldição. E não fique tão triste assim por coisas ruins, porque pode se transformar em uma benção. Você entendeu a arte da história? Você entendeu a comunicação, como é importante contar uma história, uma parábola, onde as pessoas, e você também finalizar com a aplicação do jeito que eu fiz para você aqui, a arte da comunicação, a arte da oratória moderna, a arte de você fazer as pessoas prestarem atenção é essa. É você ser você mesmo, é você não fazer um discurso, é você, né, se apresentar ali em uma conversa, é você aprender, né, a contar boas histórias. Mas as histórias, não sendo parábola, se você for contar uma história né, na atualidade, em que seja sabe, tem gente que conta uma história que, tipo, ele não fala que é uma parábola, ele não explica. Ele começa a contar uma história, cara, e você vai entrando na história e de repente o cara fala assim, aí fala que aquilo dali era tudo mentira. Você entende? Quando for contar uma história, você conta a história ou você, né, explica que é uma parábola, que tem todo, né, tem uma aplicação, ou se você for contar um fato, né, que seja a veracidade do fato, que realmente aconteceu. Como eu sempre digo, as pessoas não gostam de ser enganadas. Não quer ser, né, não querem ser, qual é a palavra que eu posso dizer? Você não quer o fake, né? Você quer a realidade, você quer a verdade, assim como eu. Então aprenda a contar história. Então fica aí, né, mais uma arte de contar história. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E não se esqueça de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. A gente está afiando o machado para a gente se desenvolver. Que Deus nos abençoe.